Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Saudável. Esse nosso programa, esse nosso encontro semanal de assuntos que nos fazem bem. Por isso, Papo Saudável também está no YouTube, onde você pode digitar qualquer episódio que você queira a partir do podcast Papo Saudável, que você vai encontrar todos os episódios lá. Já são mais de 70. Hoje eu tenho a honra de receber aqui o Dr. Pablo Dantas, sendo o Dantas com certeza meu primo de alguma instância aí. Né? Pablo, ele é formado em medicina desde 2017 e ele fez residência em ortopedia pela Faculdade de Ciências Médicas em João Pessoa. O homem é uma sumidade, está atendendo na nossa cidade, mora na nossa cidade, mora em Açu, não é? Faz parte do clube de tiro também. E hoje a gente está aqui para conversar muita coisa sobre ortopedia. Por favor, Pablo, dê sua mensagem inicial para os nossos ouvintes e vamos conversar. Boa noite, Giovanni. Primeiro agradecer aqui pela oportunidade de estar aqui no programa, né? Isso aqui é como você falou, é uma honra, a honra é minha, na verdade, né? Não é nem só, a honra é minha, né? E a nossa amizade aqui já tem um certo tempo, sim, né? E para mim é sempre um prazer poder estar aqui conversando com a população açuense, né? Poder, sim, abrir, estar aqui nesse espaço, né? Conversar um pouquinho da ortopedia, né? Desse mundo da ortopedia, que é um mundo, né? Não, é um mundo à parte da medicina, né? Pablo, eu não poderia falar de ortopedia sem ir direto logo ao que muita gente em casa, inclusive eu, né? Porque eu acho que problema de coluna é uma das coisas mais comuns hoje em dia. Sempre alguém tem pelo menos uma fisgada na coluna, dores de coluna. Vamos conversar um pouco sobre coluna, meu irmão. Me fale como é que os problemas de coluna surgem e como é que a gente pode tratá-los e quais são eles. Pergunta complexa, não foi agora? Pergunta complexa, mas muito pertinente, porque hoje, mais da metade dos meus pacientes, eles vêm até mim com queixas da coluna. Certo. Eles vêm até mim, doutor, eu tô com muita dor na coluna e faz tanto tempo e eu não aguento mais. Muitas vezes eles me procuram já na crise. Raramente os pacientes eles me procuram, não, eu tenho um problema de coluna, mas agora eu tô bem. Raras as vezes que chega esse paciente. Geralmente o paciente que chega até mim é aquele paciente que ele chega com a coluna dolorida, rapaz, eu tô há não sei quanto tempo e eu já tomei isso, já tomei aquilo, já fiz isso, já fiz aquilo e essa dor não passa, isso não tem jeito. E o principal problema hoje das pessoas que afligem as pessoas é a doença do disco vertebral, né? As discopatias, né? Popularmente conhecidas como as hérnias de disco, né? Que a galera chama. E o paciente muitas vezes eles já sabem que ele tem esse problema, né? Ele já chega dizendo, doutor, eu tenho uma hérnia de disco, eu tenho não sei o quê, eu fui em tal canto, fiz um raio-x, aí existem outros problemas que estão atrelados também à coluna, eles já chegam, muito chegam dizendo, eu tô com bico papagaio, não sei o quê. Então, a doença do disco vertebral, as discopatias, elas são o carro-chefe quando se trata de coluna no consultório de ortopedia. Qual a idade média para se ter esse tipo de doença, que ele chega nessa parte aguda, assim? Olha, crítica? Geralmente ela não tem uma idade assim, tal idade o paciente... Não, geralmente eu tenho pacientes jovens e tenho pacientes idosos. É muito difícil criança, mas pacientes de 20 até 60, 70 anos, por aí já começam os problemas, né? Não tem assim uma idade, não, nessa idade aqui é que vem começando. Não tem, claro que a população idosa, ela geralmente tende a ter mais problemas, por outros motivos também, mas ela não tem uma idade assim, essa aqui é a idade que começa, não tem essa predileção para uma certa idade, né? Certo. E por que a gente está ouvindo tanto falar disso, Pablo? Tem alguma coisa a ver com hábitos ruins que as pessoas desenvolvem na infância, na adolescência, por exemplo? Com certeza, Giovanni, com certeza. Vamos lá. Geralmente, a doença do disco vertebral, as discopatias, ela acontecem por questão de instabilidade da coluna. Vamos lá. A população que ela tem
um hábito não saudável, vamos lá, a galera que não pratica exercício físico, certo. A galera obesa, né? Sobrepeso. O sobrepeso, a obesidade, ela praticamente está ligada a quase todas as doenças do ser humano. A obesidade, ela, além de ser uma doença, né? Ela é o carro-chefe para quase todas as doenças da população. Certo. E não seria diferente nas doenças do disco vertebral, nas discopatias. A obesidade que está atrelada à falta de exercício físico, né? A hábitos alimentares não saudáveis, a pessoa come todo tipo de porcaria, não pratica exercício. E isso aí, o que vai acontecendo? Esse paciente, ele vai tendo uma diminuição da sua musculatura, uma lipossubstituição. O que é que eu quero dizer? Ele está substituindo massa magra por massa gorda. Tá certo. Com isso, vai tendo uma musculatura ruim. Sim. Na coluna, a musculatura paravertebral vai ficando uma musculatura incompetente. Tá. A musculatura do abdômen, do mesmo jeito, vai tendo uma musculatura fraca. Com isso, não vai ter tanta estabilidade nessa coluna. E aí vão começando a surgir as doenças do disco vertebral. O paciente vai tendo uma instabilidade e por essa instabilidade na coluna, vai começando a ter esses problemas, né? Vai começando o disco querer ser afetado, né? Como a gente pode dizer. Existe o disco, nosso disco vertebral, ele é como uma esponja. Eu costumo dizer assim, eu digo para meus pacientes, quando eu vou explicar sobre a doença do disco vertebral, eu digo assim, olha, seu disco vertebral, ele é como se fosse uma esponja de lava-prato. A esponja de lava-prato, quando a gente coloca água nela, se você aperta ela expulsa toda a água. Se você solta ela absorve toda a água. O nosso disco vertebral é dessa forma. Se você está constantemente fechando e abrindo ele vai recebendo água e soltando água. E se a gente não... Como é que a gente faz isso? Exercícios físicos, certo. Corridas, né? Se a gente está fazendo isso o tempo todo, você consegue manter ele hidratado o tempo todo. Perfeito. Se você não pratica exercícios físicos, se você tem uma vida sedentária, o seu disco vai ficando desidratado. Impressionante. E aí, com isso, vai começando a ter uma fragilidade e daí começam a surgir as doenças do disco vertebral. Certo. As famosas discopatias. Perfeito. E isso que o pessoal chama de hérnia de disco é quando ele avoluma e sai um pouquinho da Exatamente. região, né? A hérnia de disco, que muitas vezes a gente vê na ressonância magnética, ela é como se fosse... a gente chama ela de protrusão discal, né? A hérnia de disco a gente chama de protrusão discal. O disco, ele vai tentando sair, ele como se ele fosse tentando migrar. E existe aí a protrusão discal e a extrusão discal. A protrusão, eu falo que a extrusão é quando ela rompe o disco e sai o núcleo pulposo desse disco. E aí, essa aí é a verdadeira hérnia de disco. Ela é aquela que dói muito. O paciente, muitas vezes, ele perde função, ele perde força no membro. Casos graves, existe até a paralisia do membro, né? Entendi. Então, a hérnia de disco é isso aí. O pessoal chama de hérnia de disco, são as protrusões e as extrusões discais, né? Eu tinha ouvido falar numa época em que você pegava as vértebras. Pessoal, as vértebras são essas que fazem a nossa coluna, como tijolos um em cima do outro com os discos no meio, né? Me perdoe se eu estiver falando errado aqui, mas é mais ou menos isso aí. É mais ou menos isso, né? E assim, o que a gente sabia era que numa situação como essa se podia soldar uma vértebra na outra. Isso é feito ou não se faz? Como é que funciona? Você fala na cirurgia. Vamos lá. Existem algumas cirurgias que nós fazemos que o conceito é mais ou menos isso, só que isso aí a gente chama de artrodese, né? Certo. A gente chama artrodese vertebral. Existem indicações para esse tipo de procedimento, certo? Mas o que acontece? A gente se utiliza por meio de parafusos e de hastes de titânio, que a gente modela essas hastes e segura ela através de parafusos. Aí a gente consegue fazer uma estabilização de alguns segmentos da coluna. Às vezes a gente quer fazer
Óbvio que isso aí, geralmente quem faz é o neurocirurgião e o cirurgião de coluna. Eu não faço esse tipo de cirurgia, mas o que acontece, já participei desse tipo de cirurgia, mas eu não sou cirurgião desse tipo de cirurgia, não faço esse tipo de cirurgia. Não daria para fazer isso aqui em Ansul, né? Não temos uma equipe para isso. Não temos equipe e não temos o equipamento necessário. Porque assim, isso além de... Nós temos UTI, mas assim, além de uma UTI, nós teríamos que ter todo um equipamento para fazer isso aí. Isso aí demandaria... tomografia. Sim, mas além disso, demandaria neurologista para ficar monitorando o paciente no intraoperatório. Teria que ser uma equipe muito grande para fazer isso aí. É uma equipe geralmente composta por pelo menos 2 cirurgiões de coluna ou 2 neurocirurgiões. Certo. Até mais, inclusive, porque a depender de quantos níveis são trabalhados da artrodese, uma cirurgia dessa é uma cirurgia bastante demorada para você chegar lá na coluna. Só para a gente fazer o acesso demora quase 1 hora. Então, é uma cirurgia bastante demorada. Então, muitas vezes, até mesmo entram 4 cirurgiões para fazer um tipo de cirurgia dessa daí. Porque as equipes ficam... uma sai para descansar um pouco, depois... Então, é uma cirurgia muito grande, né? Impressionante. Mas a grande maioria das vezes, pelo que eu entendi, então, é tratado clinicamente, não precisa de cirurgia, né? Giovana, a grande maioria é tratado apenas com tratamento conservador. É claro que o tratamento conservador, ele não é só medicamentoso, como muitas vezes o paciente chega no consultório e diz assim: doutor, passa para mim aí, eu quero que o senhor passe... Essa semana chegou uma paciente para mim e disse assim: eu quero que o senhor passe uma medicação milagrosa para mim, com essas palavras, uma medicação milagrosa para mim resolver esse problema da coluna. Aí eu disse: olha, dona fulana, não existe medicação milagrosa. O que a gente pode fazer é associar terapia farmacológica com outras terapias. E isso aí envolve uma série de fatores. Existe as medicações que nós vamos utilizar, existe o trabalho de fisioterapia, que é um trabalho importantíssimo no tratamento das doenças da coluna. Giovanni, não existe tratamento de doença do disco vertebral, das discopatias, sem uma boa fisioterapia, sem uma fisioterapia bem feita. O ortopedista e o fisioterapeuta, eles andam de mãos dadas. Perfeito. E uma fisioterapia bem feita, ela ajuda muito a tratar o problema. Não só a fisioterapia, não só a terapia farmacológica, como também as orientações. O paciente ele suspender atividades provocativas, doutor, quando eu trabalho com isso, eu vou varrer a casa de tal forma, e aí começam as dores. Então, evitar atividades provocativas vai ajudar muito esse paciente a tratar da doença do disco vertebral. Repouso. O repouso não é o que a galera pensa que, tipo assim, não, eu vou passar logo aí, é 1 mês só deitado. Não. O repouso, muitas vezes, a gente indica 3, 4 dias de repouso, até o paciente ele ter uma condição de começar a fazer atividade física. Ele melhorou das dores. Além da fisioterapia, além das medidas de evitar atividades provocativas, além das medidas farmacológicas, ele também precisa fortalecer a musculatura paravertebral e abdominal. Certo. Justamente como a gente tinha falado, da questão da estabilidade. Certo. Então, ele precisa ter uma musculatura boa, uma musculatura competente para estabilizar essa coluna dele. Então, o tratamento, você está vendo que ele é multidisciplinar. Ele envolve o médico, ele envolve o fisioterapeuta, ele envolve um educador físico, ele envolve também nutricionista. O paciente ele precisa ter uma dieta, fazer uma reeducação alimentar, né? O paciente, se ele é obeso, precisa perder peso. Perfeito. Entendeu? Então, tudo isso são vários profissionais, são várias medidas, e não tem apenas uma medida milagrosa. Existe um protocolo a ser seguido, existem terapias a ser seguidas que vão, com certeza, levar esse paciente a um êxito de não necessitar de uma cirurgia. Perfeito. A cirurgia, geralmente, nós deixamos para casos reservados, onde o paciente ele já chega numa urgência, né? O paciente ele vem... doutor, eu tô com uma dor tão grande nesse braço aqui que eu perdi o movimento, não consigo mais nem mexer esse braço. Pronto, aí já é um caso muito extremo, que o paciente ele perdeu função, ele não consegue mais nem mexer o braço. Nesses casos, aí a gente parte para a cirurgia. Existem outros casos também que dá para fazer infiltrações na coluna, mas isso já é outro tipo de tratamento. Na maioria das vezes, o tratamento conservador, ele vai ajudar e muito, ele resolve e muito a vida do paciente. Perfeito, o negócio aqui tá pegando fogo, pessoal, o negócio tá bom demais.
É tanto que eu não cheguei nem na metade dos assuntos que eu tinha que falar com o doutor Pablo. Então, se você concordar até, eu gostaria de que esse podcast que a gente está fazendo hoje fosse totalmente ligado à coluna, e eu te convido, se você puder, a vir num outro dia, numa outra semana, para a gente falar sobre os outros assuntos de ortopedia. Vamos dar só um minutinho, pessoal, é um VaptVupt daqueles que vocês já conhecem, só para falar um pouco dos nossos patrocinadores, que é a Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas, eu sou Giovanni Dantas, e do Super Entrega. Vamos lá, VaptVupt! Os clientes pediram e a Dental Clínica trouxe de volta o Implante para Todos. Um programa que pode mudar a vida daquelas pessoas que desejam voltar a falar, comer e sorrir com felicidade, confiança e segurança. O Implante para Todos é um programa feito para restaurar sorrisos, resgatar a autoestima, saúde bucal e qualidade de vida. Em sua nova versão, o programa traz ainda mais facilidade para quem necessita e não pôde fazer o seu implante. Implante para Todos, ainda melhor. Dental Clínica do Dr. Giovanni Dantas, em Açu e Natal. WhatsApp 999816640. O Super Entrega trabalha para facilitar a sua vida. Use o aplicativo, Instagram ou WhatsApp para fazer as suas compras e receber em sua casa com conforto e segurança em até 20 minutos. Artigos de mercearia, chocolates, perfumaria e produtos para higiene pessoal, fraldas e artigos para cuidados infantis, refrigerantes, salgados com massas e recheios especiais, bebidas, produtos para limpeza de piscinas, artigos de higiene para o lar e muito mais. Siga nosso Instagram, instale nosso aplicativo e faça suas compras para economizar e concorrer a um iPhone. Super Entrega, um novo jeito de fazer compras 100% online. WhatsApp 99696-2122. Olá, pessoal, estamos de volta com a ortopedia. O negócio tá pegando fogo, estavam falando de coluna. Doutor, me fala uma coisa. Quando a gente fala sobre hábitos que podem gerar problemas, por exemplo, na infância, eu queria que você falasse sobre duas coisas. Na infância, a famosa história de levar certas bolsas, fazendo com que gere-se escoliose, lordose, cifose. Pessoal, vai passar a imagem que vocês vão ver já já. Mas a lordose tem um empeno, digamos assim, na coluna. A cifose é ao contrário, e a escoliose meio de lado, não é assim, Paulo? E essas coisas têm a ver com esses hábitos? Essa é a primeira pergunta, não esqueça dela. E a segunda tem a ver com muita gente que faz musculação hoje e faz agachamento com pesos enormes. Né? Você agacha com aquele peso lá. Aquilo ali faz bem? Como é que funciona, Pablo? Fala pra nós, por favor. Vamos lá, você falou aí coluna, sobre né? A primeira pergunta, você falou da lordose. A lordose, ela é uma curvatura fisiológica da coluna. Certo. Né? Todo mundo ele tem uma curvatura que ela vai ser fisiológica da própria coluna. E claro que existem pessoas que ele tem a diminuição dessa lordose, certo? E existem pessoas que têm a coluna um pouco mais retificada. Essas pessoas elas têm mais propensão a terem problemas na coluna, né? Tem as discopatias vertebrais. E claro, essa questão de uma criança na infância carregar a bolsa pesada, isso influencia, Giovanni, porque a criança ela não está com a musculatura toda formada, ela não está com a musculatura bem desenvolvida, está em fase de crescimento. Então, claro que levar bolsas pesadas ela vai ser prejudicial para essa criança, né? Uhum. E em relação o exercício, esse pessoal que faz esses agachamentos, não tem problema nenhum, desde que seja feito da forma correta, com a técnica correta, com o peso adequado, né? É claro que o corpo humano ele tem limites. Se você extrapolar os limites do corpo humano, com certeza vai haver problemas. E não só na coluna, nos joelhos também vai ter problemas, nos quadris, não só vai afetar a coluna, como também outras articulações também. Claro que existem atletas de alto nível que têm um preparo adequado para realizar certos exercícios, mas o levantamento de peso, se ele for realizado de maneira inadequada, você pode ter lesões também. É por isso que eu sempre indico que
exercício físico é muito importante, com certeza, não tenha dúvida. O exercício físico ele faz parte do tratamento, inclusive, do paciente que ele tem doença do disco vertebral. Certo. Porém, esse paciente ele precisa ser acompanhado com um profissional, um educador físico, um profissional da educação física, para fazer esse exercício de maneira correta. Porque se você for inventar de fazer um exercício sem a devida orientação, você pode se machucar. Sim. Não precisa você ser atleta para você se machucar, não. Você pode fazer um exercício com a carga que você não está acostumado, um movimento que não é um movimento correto, e você vai acabar se machucando de todo jeito. Entendido. Não precisa ser aquele peso grande, não. Com pouco peso você pode se machucar. Sim. Inclusive, boa parte das pessoas que sentem essas dores, elas sentem dores agudas. Elas vão andando sem mais nem menos e um pequeno movimento bobo, às vezes, faz com que elas caiam no chão muitas vezes. Não é assim mesmo? Isso aí seria por causa da musculatura ou seria de uma discopatia? Veja bem, a discopatia vertebral, muitos pacientes eles se incomodam até em certos movimentos que eles vão fazer. Por exemplo, tem uma paciente minha que ela falava: doutor, quando eu estou deitada, eu não estou sentindo nada. Agora, quando eu me levanto, na hora de levantar, isso aí muitas vezes acontece porque a protrusão ela pode estar tocando alguma raiz nervosa. Certo. E no momento daquele movimento que ela vai fazer, a pessoa vai fazer aquele movimento específico, é nessa hora que aí a protrusão ela toca numa raiz nervosa, que a coluna vertebral nela vai passar uma série de nervos, né? Você tem lá a medula e por lá vai ser uma série de nervos. Uhum. Então, imagine vários cabos de energia passando ali. Imagine se você toca num cabo de energia desse. Então, é nesse momento aí, numa determinada posição, que o paciente ele pode sentir uma piora do quadro clínico. É por isso que a gente fala que uma das medidas que deve se fazer é dizer ao paciente para evitar atividades provocativas. Certo. Tem uma paciente minha que ela dizia assim: doutor, basta eu começar a varrer a casa que eu começo a sentir dor. Aí eu digo a ela: olha, provavelmente a senhora está varrendo a casa dessa maneira. Como é que você varre a casa? Eu varro a casa me encurvando assim. Eu disse: pronto, a senhora está varrendo a casa de uma maneira inadequada, é um movimento inadequado, e aí esse movimento inadequado faz com que essa paciente ela comece a sentir essas dores. Nos dê mais exemplos de atividades provocativas. Claro que isso vai ser muito específico para cada paciente, mas me dê uma geral. Por exemplo, varrer a casa do jeito que essa paciente fazia. Perfeito. Ela se encurvando. Você pegar objetos se encurvando. Certo. Tinha outro paciente meu que ele trabalhava com placa de energia solar. Ele dizia que botava placa de energia solar. Eu disse: como é que você botava essas placas? Ele disse: não, eu me agachava de uma maneira inadequada. Porque quando a gente vai se agachar, a gente tem que manter nossa coluna estável. Certo. Muita gente não faz isso. Quando vai se agachar, vai curvando, vai com o corpo para frente. Ao invés de flexionar os joelhos, ele vai tentar flexionar a coluna. Entendi. Então, todos esses movimentos provocativos que o paciente vai fazer, eles devem ser evitados. E a gente, na fisioterapia, a gente manda o paciente para fisioterapia, na fisioterapia também é corrigido isso aí, né? Perfeito. Existe uma terapia que se chama RPG, que nessa fisioterapia é treinado, né, com o paciente, essa correção de movimentos. Pilates, né? É bom, então. É ótimo, Pilates eu indico bastante o Pilates. Maravilha. Todos os pacientes meus... E exercício físico também, Giovanni. Claro. O exercício físico é essencial. Eu tenho uma frase comigo que é assim, que todo paciente meu, independente se seja problema da coluna, independente se seja problema do joelho, enfim, todo paciente meu, eu digo assim: exercício físico, exercício físico, exercício físico. Eu nunca tive um paciente que chegou para mim dizendo que depois de ter feito exercício físico se sentiu pior. Entendi. Eu sempre ouço o paciente dizer que após os exercícios físicos, ele se sentiu melhor. Meu irmão, na verdade, o tempo já acabou. Eu quero lhe convidar para um outro programa para falarmos sobre outros assuntos de ortopedia. Hoje eu quero lhe deixar com as suas palavras finais para os nossos ouvintes, né? Até telespectadores, né, Arildo? Que hoje em dia rádio é a televisão também. Por favor, fale para essas pessoas. Se quiser deixar o telefone, você atende em Açu, Angicos e Apodi. Isso. Por favor. Hoje eu estou atendendo na cidade de Açu em 2 lugares. Eu atendo no Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Açu, que é aqui em frente ao Catiquero, na Avenida Senador João Câmara.
Eu atendo também no Centro Médico Avançado, na CMA, que é aqui naquela rua... Bem pertinho também do Catiquero. Bem pertinho do Catiquero. É na rua em frente ao Catiquero. Perfeito. Atendo também na cidade de Angicos, Perfeito. na Clínica Essenciale. E em Apodi, atendo no consultório do meu pai, na Prodonte. E... Colega dentista. Seu colega dentista. E eu vou deixar os telefones aqui à disposição da população, que ela queira entrar em contato. Então... E qualquer dúvida, vocês podem entrar também em contato com o telefone da clínica, da Dental Clínica, que é o 999816640, e podem perguntar pra gente também, que a gente passa todas as informações necessárias. Lembre-se, esse programa também está no YouTube, tá? Por favor. Então vamos lá, o telefone da Prodonte em Apodi é o 99131-2442. O telefone da IoT aqui de Açu é o 98180-5025. Da CMA é o 99609-3641. E da Clínica Essenciale em Angicos é o 99898-3406. Maravilha, Pablo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado como eu gostei. Foi maravilhoso e eu quero que ele venha aqui uma outra vez, não tenha dúvida nenhuma, pra gente conversar sobre outras coisas, que a gente só conversou sobre coluna hoje. Com certeza. Como ele disse que é 50% dos pacientes, vamos conversar sobre os outros 50% depois, né? Fiquem com Deus e até a próxima semana. Um forte abraço. Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.